Senhores deputados, senhoras deputadas, reaberto a presente sessão. Senhores deputados, senhoras deputadas, enquanto aguardamos alguns deputados que ainda estão nos gabinetes e os convidamos para que venham ao plenário, eu vou apenas comunicar aos senhores deputados que desde ontem, aqui na galeria da Assembleia, a Galeria Maier Filho, ao lado do nosso plenário, podemos apreciar uma exposição alusiva aos 50 anos do Palácio Barriga Verde. Essa exposição foi elaborada pela equipe da Casa dos setores ligados à documentação, comunicação e cultural. Nesse momento, com a permissão de todos, eu gostaria de exibir um breve vídeo alusivo e desde já convidamos a todos os deputados e servidores que também, quando estiverem passando pela casa, possam apreciar e visitarem esta exposição. Por favor, é um vídeo apenas de 3 minutos. De dezembro de 1970, é inaugurado o Palácio Barriga Verde. Sou filha do Ivo Silveira. Ele tinha um sonho que era construir um novo lugar para o Poder Legislativo. A expectativa, quando veio o projeto, um prédio moderno, né, da época, era um dos grandes prédios de Florianópolis. Era uma obra gigantesca em Florianópolis, né? Como ele dizia, enquanto estão sendo caçados deputados, querendo fechar as assembleias, eu estou construindo em Santa Catarina um lugar para o Poder Legislativo legislar. Quando eu cheguei aqui, isso que tem hoje não tinha nada. Isso aqui era muito simples. O meu pai construiu o anexo da Assembleia, que leva hoje o nome dele, Epitácio Bittencourt, e nós então construímos esse segundo piso, abrigando ali gabinetes dos parlamentares. Foi inaugurado em 1995, no começo de 95, e aconteceu um outro fato no final de 95, que foi a questão que nós tivemos de uma grande enchente em Florianópolis. Aqui nesta área da Assembleia Legislativa, nós tivemos 1,10 m de água neste prédio aqui no piso da Assembleia Legislativa. E aí, neste momento, nós aproveitamos para fazer efetivamente algumas reformas nessa parte de piso térreo da Assembleia do prédio original. Foram várias alterações e modificações durante esse período. As coisas foram evoluindo, eu já não estava mais na Assembleia e hoje nós temos aqui um belo espaço de um bom auditório na Assembleia Legislativa. Historicamente, tem muitas ações aqui que ficaram marcadas, né? Muitas ações que foram feitas, projetos que foram aprovados, leis que foram aprovadas. Foi sempre o local onde encontrou espaço, liberdade e cobertura para a prática democrática. Este palácio, que tem uma história fantástica, isso aqui é o berço da democracia. O parlamento catarinense, ele tem, sem dúvida nenhuma, uma importância muito grande em todas as ações que foram feitas dentro do Estado. Muito obrigado, senhores deputados. Também agradecer a todos aqueles que contribuíram para a Assembleia poder apresentar neste dia este vídeo. Deputada Luciane, eu disse esses dias que o Parlamento, o Legislativo
e o judiciário, quando diminuídos, eu não vou dizer desmoralizados, nós estamos prejudicando a democracia. Então, nós temos que ter orgulho da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, dos parlamentares que aqui estão e também todos aqueles que passaram por aqui. Ordem do dia. Acho que nós temos quórum, podemos votar os vetos, né? Acho que invertamos, presidente. O senhor começa por aqui, porque não tem 21, tem 19, senhor. Nós ainda não temos 21 deputados. Eu queria mais uma vez fazer a convocação dos deputados que possam estar ainda em seus gabinetes, se pudessem estar presentes. Fazem alguns dias eu vou inverter, deputado Sareta, a ordem do dia. Se não tivermos quórum, daí eu vou abrir o painel para fazer a chamada. Pode ser? Discussão e votação em turno único. Do PL. Pois não, deputado Sareta. A minha sugestão, senhor presidente, nós já temos quórum aqui, mas era abrir o painel para verificação de quórum, até porque talvez algum deputado esteja por aí abrindo, é mais um chamativo para que eles venham, né? Embora visivelmente já há quórum. Podemos atender o seu pedido, deputado. Abrimos o painel e os deputados fazem o registro de suas presenças. Os 18 deputados, quem falta registrar sua presença ainda? 19 deputados. Está faltando alguém do plenário registrar sua presença. Eu acho que agora todos os registradores. 4, 6, 8. Vamos para o projeto. Tem 21, né? Tá. 21. Está dada a Vossa Excelência, registre sua presença. Deputado Géry. Por favor, deputado Géry, registrar sua presença 21. Discussão e votação de mensagem de veto 426/2020. Veto parcial ao PL 051/20. Autoria, autoria Governo do Estado. Esses vetos, para que os deputados possam ter, a maioria deles são vetos que perderam a sua razão, né? Se os deputados concordarem, nós podemos discutir em bloco, né? O parecer da Comissão de Constituição e Justiça deste veto é pela manutenção do veto e o relator é o deputado Valdir Cobalcini. Temos ainda
Discussão em turno único da mensagem de veto 0429/2020, com parecer também da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. E o relator é o deputado Fabiano da Luz. Eu posso continuar assim? Se os deputados tiverem alguma dúvida sobre algum veto, por favor, se manifeste. Temos também a mensagem de veto 0430/2020, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. O relator, deputado Maurício Scudilac. Nós teríamos que votar separado esse... Lá na frente eu já consegui, que lá na frente vai esses dois aqui. Também temos a mensagem de veto 442/2020, também com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. O relator, deputado Maurício Scudilac. Também a mensagem de veto 594/2020, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto, e o relator, deputado Milton Obres. Também a mensagem de veto 724/2021, parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto, e o relator, deputado Mauro de Nadal. Também o veto 923/2021, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. O relator também, deputado Milton Obres. Esses são os vetos. Nós temos... Mas nós temos um veto, que é pela manutenção, não? Mas esse era na época, presidente. Em discussão em bloco. Senhor presidente. Os 7 votos. 7 vetos, desculpa. Deputado Cobalcini. Tem 7 vetos pela manutenção e 1 pela rejeição. Então, poderíamos votar os 7 vetos pela manutenção, até por perda de objeto? Como é que é? Ok? Orientação, então, pela manutenção dos vetos. Deputado Cobalcini, todos perderam a... Todos perderam o objeto, mas objetos. um tem o parecer pela rejeição. Mesmo assim, vamos votar pela manutenção, ok? Tem que votar separado esse. Então, nós vamos votar 6 pela manutenção do veto e 1 pode rejeitar e pode também aprovar. É a sugestão da Comissão de Justiça. Então, em bloco... Está em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Agora aqui, ó. Vai ter que ser individual. Votação em turno único, veto. Votação em turno único da mensagem de veto 426/2020. Relator, deputado Valdir Cobalcini. Determino também É individual. Era só discussão. esse individual, então. Mensagem de veto 426/2020, com parecer da Comissão de Justiça pela manutenção do veto. Relator, deputado Cobalcini. Eu determino que seja aberto o painel. Os deputados que votarem
que votarem não, rejeitam o veto. Quem vota sim, mantém o veto. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Esse é o único veto. Os vetos que tem parecer pela manutenção é o 426, que é esse, o 430, o 442, o 594, o 724 e o 923. Então, são esses que estão em votação. A discussão nós fizemos em bloco, a votação nós temos que fazer individual. Não pode fazer junto? Quando me informam os universitários, precisa ser individual. Senhor ex-presidente Júlio Garcia. É? Colhemos o resultado, votaram 25 senhores deputados. 23 não, mantido o veto. Mensagem de veto número 429, 2020. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Relator, deputado Fabiano da Luz. Deputados, solicito que seja aberto o painel. Os deputados que votarem sim, mantenham o veto. Os deputados que votarem não, rejeitam o veto. Parecer da Comissão de Justiça é pela rejeição do veto. Quem vota, o parecer é pela rejeição do veto. Quem vota sim, mantém o veto, e quem vota não, rejeita o veto. Eu consulto, presidente, embora já tenha ouvido, também esse tem perda de objeto, é isso? Então, também. O voto é pela manutenção, voto 1. Com a devida vênia, deputado Fabiano. Embora a Comissão de Justiça tenha votado parecer pela rejeição, em vista da perda do objeto, orientamos voto 1, manutenção. Todos os senhores deputados votaram, colhemos o resultado. Votaram 26 senhores deputados, 22 vetos sim, 22 votos sim, 4 vetos não. Está mantido o veto. Mensagem de veto. Mensagem de veto 430/2020. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relator, deputado Maurício Scurdilac. Determino que seja aberto o painel. Comissão de Constituição e Justiça é pela manutenção do veto. Os deputados que votarem sim, mantêm o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Senhores deputados,
Todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto. Votaram os senhores 24 deputados, escolhemos o resultado. 21 deputados votou pela manutenção do veto, 4 deputados não, está mantido o veto. Mensagem de veto 442/2020. Veto 442/2020. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relator, deputado Maurício Scudilacqui. Peço a abertura do painel. Senhores deputados, aberto o painel. Os deputados que votarem sim, mantêm o veto. Os deputados que votarem não, rejeitam o veto. Senhor presidente. Não tem. Esses 7 vetos são vetos que perderam a sua... Senhor presidente. Seu objetivo. Só para justificar quem está nos acompanhando em casa, que nós já estamos treinando para ser governo. Portanto, nós estamos acompanhando os vetos. Só para registrar isso, Vossa Excelência. Está bem. Votar, todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto. Votaram os senhores 24 deputados. Colhemos o resultado. 20 votos não. Aliás, 20 votos sim, 4 votos não. Está mantido o veto. Mensagem de veto número 594/2020. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relator, deputado Milton Obos. Determino a abertura do painel. Aberto o painel, senhores deputados que votarem sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o voto. Parecer da Comissão de Justiça é pela manutenção do veto. Voto sim. Sim é um, né? Sim é um. Deputada Ada, Vossa Excelência ainda não votou. Votar o senhor. Deputada Luciane. Fernando Vampiro, Vossa Excelência já exerceu seu direito de voto? Ainda não. Votaram os senhores 26 deputados. Colhemos o resultado. 24 votos sim, não, 2 votos, está mantido o veto. Mensagem de veto 724/2021. Relator, deputado Mauro de Nadal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Solicito que seja aberto o painel. Deputados que votarem sim, mantêm o veto.
Quem vota não, rejeita o veto. Parecer da Comissão de Justiça é pela manutenção do veto. Voto 1. Senhores deputados, algum deputado não exerceu seu direito de voto? Todos votaram. Colhemos o resultado. Votaram 28 senhores deputados. 24 votos sim, 3 não. Está mantido o veto. Mensagem de veto 923/2021. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relator, deputado Milton Obos. Termino a assessoria que faça a abertura do painel. Deputados que votarem sim, mantêm o veto. Deputado que votar não, rejeita o veto. Parecer da Comissão de Justiça é pela manutenção do veto. Voto 1. Senhores deputados, todos exerceram seu direito de voto. Votaram senhores 26 deputados. Colhemos o resultado. 25 votos sim, 1 voto não. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 0035.1/2022. Autor, deputado Neudi Sareta. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 073.7/2021. Autor, deputado Volney Weber. Denomina José Francione de Freitas, o viaduto localizado na rodovia SC-370, que faz interseção com a rodovia Ivane Freta Moreira, bairro São Martinho, no município de Tubarão. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 144.5/2022. Autor, deputado Volney Weber. Institui a rota turística religiosa Caminhos do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, município de Araranguá. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Turismo. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Votação em turno único, projeto de lei PL 159.1/2022. Autor, deputado João Amin. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano. Em discussão. Senhor presidente. Pois não.
Gostaria, presidente, de cumprimentar o deputado João Almim, embora esteja ausente nesse momento em plenário, mas foi o autor desse projeto de lei que faz justiça a um grande cidadão da cidade de Caçador, foi presidente da Associação Empresarial da cidade, um grande industrial do setor de reflorestamento e da madeira, dirigiu várias entidades filantrópicas no município de Caçador, reconhecido empresário em Santa Catarina, grande exportador, e quero aqui, na condição de alguém que o conheceu muito bem, inclusive registrando aqui a presença do seu filho, Rodrigo Marins, se encontra aqui no plenário, homenagear toda a sua família, conhecido carinhosamente como Liquinha, de uma família tradicional, e, claro, registrar aqui o nosso voto a favor do projeto de lei apresentado pelo deputado João Almim, e pedir também aos colegas deputados no mesmo sentido. Feito as considerações, deputado Cobalcini, não havendo mais quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, permaneça como se encontra. Está aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 204.0/2022, autor, deputado Jair Mioto. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Discussão e votação em turno do PL 255. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Obrigado, presidente. Presidente, quero apenas agradecer a esta casa pela aprovação e constando aqui também a presença da Cristina de Souza, que é presidente do Instituto Ressignificar Vidas de São José, também a secretária Alana Grando Howen, Sônia Polidório, que é voluntária, e a Maria Jovelita também, que é voluntária do Instituto. Trabalho maravilhoso que elas fazem, então agradecer a esta casa e parabenizar a Cristina e toda a equipe pelo trabalho e que agora, com certeza, vai poder expandir, ampliar a atuação a partir do reconhecimento desta casa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Mioto. Feita as considerações, projeto de lei 255.0/2022, autor, deputado Pepe Colasso. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Transportes e de Desenvolvimento Urbano. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Discussão e votação em turno do projeto de lei 318.9/2022, autor, deputado José Milton Schaeffer. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão de Trabalho e Administração. Em discussão. Para discutir, o deputado José Milton Schaeffer. Presidente, deputado Moacir Sopelsa, senhores deputados, senhoras deputadas, quero inicialmente aqui registrar a presença aqui nas galerias dos filhos do Dr. José Oscar Curtis, o Carlos Curtis e também da Sheila, que se fazem presente juntamente com a viúva Anéia Curtis, que também prestigiam essa sessão. E eu sou autor, juntamente com o deputado Valdir Cobalcini, que é lá de Caçador, né, que também se soma na assinatura desse projeto juntamente conosco, e o doutor José Oscar Curtis, que nasceu lá em abril de 1938, lá no município de Porto Alegre, e veio a falecer, agora recentemente, em outubro de 2022.
filho de José Curtis e de Celita Wagner Curtis. José Oscar Curtis, em memória, era engenheiro agrônomo, formado pela Universidade de Rio Grande. E, em 1992, foi contratado pela Estação Experimental de Caçador do Ministério da Agricultura naquela época, onde iniciou seus trabalhos com a tarefa de produzir sementes de trigo e de mudas frutíferas de clima temperado, bem como efetuar serviços na área de conservação do solo, isso lá nos idos de 1962. O engenheiro Curtis, Dr. Curtis, como era carinhosamente chamado por agricultores, por lideranças e também pelos funcionários, no decorrer de sua vida profissional, dedicou-se exaustivamente à pesquisa e ao desenvolvimento da agricultura catarinense. Ajudou a construir a história de um segmento que hoje se traduz em fonte de riqueza para nosso povo. Dr. Curtis, eu ouso falar que ele plantou as sementes para construir um futuro melhor para a nossa agricultura familiar de Santa Catarina. Veio a ser uma das maiores, a nossa agricultura, graças a essa semente, se transformou, no momento, numa das nossas principais e a maior vocação econômica produtiva do nosso Estado. A agricultura catarinense foi um dos pioneiros no desenvolvimento da pesquisa agropecuária em Santa Catarina. Participou e foi um dos idealizadores, lá em 1975, da criação da Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária, a Empasc, sendo o seu primeiro presidente. A Empasc foi precursora da atual EPAGRE. Dono de uma mente brilhante, de um espírito inovador e empreendedor, e com ideias à frente do seu tempo, o Dr. Curtis ocupou cargos relevantes em Santa Catarina e também no exterior. Basta citar alguns órgãos, como a Embrapa, o INCRA, a SIDASC, a Fátima, o Ministério Público de Santa Catarina, a Empasc e a EPAGRE. Mestre na área da fitotecnia, seus trabalhos científicos foram publicados e repercutiram na comunidade científica nacional e internacional. O engenheiro Curtis, durante 11 anos, exerceu o cargo de presidente da Empasc, empresa catarinense de pesquisa agropecuária, que tinha como missão administrar as diversas estações experimentais espalhadas nos diferentes municípios e regiões catarinenses. José Oscar Curtis recebeu, recentemente, em abril deste ano, o título de cidadão catarinense concedido por esse Parlamento, pelo reconhecimento de seus grandes e relevantes trabalhos prestados na agropecuária catarinense, que impulsionou o desenvolvimento da pesquisa agropecuária. Portanto, senhoras e senhores, a homenagem de colocarmos na Estação Experimental de Caçador, denominá-la como Dr. José Oscar Curtis, é reconhecer o trabalho de um catarinense de coração que plantou sementes, que o futuro da agricultura catarinense está colhendo agora. Peço aqui o apoio e o voto de todos e agradeço aqui a parceria do deputado Cobalcini. Obrigado, deputado José Milton Schaeffer. Continua a discussão. Discutir deputado Valdir Cobalcini. Primeiro, presidente, cumprimentar o deputado José Milton Schaeffer pela iniciativa. Não podia não ter solicitado de que eu também pusesse a minha assinatura, por conhecer a importância do Dr. José Oscar Curtis para a agricultura de Santa Catarina, para a pesquisa, que introduziu, deputado
Moacir Sopelsa, que foi nosso secretário de Agricultura, introduziu várias espécies, seja na área de fruticultura, mas também de outras espécies, como o trigo, por exemplo. Começando lá por caçador, mas espécies que hoje estão espalhadas por todo o nosso Brasil. Então, primeiro, ele é um cidadão gaúcho, radicado em Caçador, que alcança Santa Catarina e o Brasil. Estamos muito orgulhosos de poder também, deputado Zé Milton, nos associar a esse projeto que eterniza a nossa estação experimental de Caçador com um nome realmente muito forte e muito importante para o nosso Estado. Parabéns à sua família, a dona Néia, que aqui está, a viúva, doutor José Oscar Curtis, os filhos que aqui estão, certamente também muito orgulhosos pelo legado que deixa de herança para os seus filhos biológicos e para os seus filhos de Santa Catarina e do Brasil, que vem aquela iniciativa lá em 1900, na década de 60, hoje alcançando ainda grandes resultados para a nossa agricultura, agropecuária de Santa Catarina e do Brasil. Parabéns. Obrigado, deputado Zé Milton Schaefer, deputado Cobalcini. Faço de Vossas Excelências as minhas palavras. O doutor José Oscar Curtis foi, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas que contribuiu e muito com a pesquisa e o desenvolvimento da agricultura, do agronegócio do Estado de Santa Catarina. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovada. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 320.3/2021. Autor, deputado Vicente Caro Preso. Denomina Edgar Maluta, ou elevado na interseção entre a BR-280 e a SC-180, no município de Guaramirim. Em discussão, para discutir o autor, deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o currículo de Edgar Maluta não é tão extenso como o que precedeu, que eu parabenizo em nome da comunidade agrícola, da agricultura, do agro de Santa Catarina, pelo grande desenvolvimento que chegou ao nosso Estado. Parabéns aos autores. Edgar Maluta é um cidadão que sempre colaborou com o social, com a parte social de Guaramirim. Um comerciante do ramo de calçados, sempre participante da ACIAG, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim, e um dos maiores cobradores da execução da obra, do trecho estadualizado da BR-280, e essa primeira parte contemplou um grande viaduto na intersecção entre a BR-280 estadualizada e a SC-108. Então, nós solicitamos a esse plenário que aprove, por merecimento, por uma pessoa realmente partícipe. E ontem, numa reunião que eu estive junto da Associação Comercial, eles ficaram extremamente contentes ante essa notícia de que viria para plenário, para votação, essa grande homenagem a essa grande obra. Na realidade, é uma grande obra, é um compromisso do governador Moisés, que foi executado na íntegra em tempo recorde. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao deputado Vicente Caro Preso. Parabéns também à homenagem que Vossa Excelência faz. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Encerro a presente sessão e convoco outra extraordinária para às 16h46, quando votaremos as redações finais nas matérias deliberadas na ordem do dia. Está encerrada a presente sessão.
sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Votaremos em bloco as redações finais. Votação da redação final dos projetos de lei 035.1/2022, projeto de lei 073.7/2021, projeto de lei 144.5/2022, projeto de lei 159.1/2022, projeto de lei 204.0/2022, projeto de lei 255.0/2022, projeto de lei 318.9/2022 e projeto de lei 320.3/2021. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Pedido de informação 436, autor deputado Gessé Lopes. Solicito ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de pavimentação asfáltica nas avenidas de acesso à Praia do Sol e Laguna. Em discussão. Para discutir, deputado. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Moções. Moção 858. Autor, deputado Gessé Lopes. Manifestando repúdio à imparcialidade na condução do processo eleitoral e à imposição de censura prévia por parte do Tribunal Superior Eleitoral em desfavor de apoiadores do presidente da República. Em discussão, para discutir o autor da matéria, o deputado Gessé Lopes. Presidente, toda casa legislativa que se preze tem que defender a Constituição, tem que defender a democracia. Nós temos aqui nessa casa um exemplo do deputado Kennedy Nunes, que perdeu as redes sociais porque estava dando a sua opinião para o seu eleitor. Perdeu o meio de comunicação com as pessoas que elegeram e gostam dele. Isso que tem imunidade parlamentar? Ou alguém aqui vai dizer que ele estava fazendo discurso de ódio ou qualquer coisa antidemocrática? As pessoas estão se manifestando nas ruas não é porque são maus perdedores, é porque estão se sentindo trapaceados. O TSE deu 184 direitos de resposta para o Lula e 14 para o Bolsonaro. 8% a menos. Isso não é ser parcial? Nós queremos democracias, não tem problema, perder faz parte, mas que seja transparente. Porque foram contra o voto impresso, teria resolvido todo o problema. Ninguém poderia reclamar de resultado, mas foram contra. Quem que é contra mais transparência? A quem interessa menos transparência? Por isso nós pedimos e devemos, como legisladores, defensores da Constituição, pedir uma CPI do TSE. Independente de A, B ou C, nós queremos parcialidade. O impeachment do senhor Alexandre de Moraes, que isso não é golpe, é um processo legal pelo Senado, para que seja investigado tamanha autoridade que ele está exercendo sobre a Constituição, prendendo parlamentar. Eu nunca vi disso. Nem juiz de futebol tem rede social, dá palestra e dá entrevista. O Alexandre de Moraes pensa que é presidente, imperador da República, algo precisa ser feito. E nós temos que pedir o voto impresso. Qual é o problema? Qual é o problema? A oposição não quis fazer o voto impresso por causa de orçamento, agora quer estourar o teto em 200 bilhões de reais. Nós precisamos só de transparência. Perder faz parte, mas desde que a gente tenha perdido de verdade e com transparência. Então essa casa e todas as casas legislativas
precisam se posicionar. E isso que a gente deve fazer aqui e mandar o recado lá para Brasília. Continua em discussão. Presidente, eu não quero discutir, eu só quero manifestar a declaração de voto. Nós estamos com a moção 858, é isso? 858. 858. Pode fazer a votação que eu quero declarar voto. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação a moção 858. Me abstenho. Eu vou me abster e vou dizer por quê. Porque o enunciado desta moção tem uma grande contradição. Acho que o deputado não se deu conta. Eu vou ler aqui como está. Repudia a imparcialidade na condução do processo eleitoral. Repudia a imparcialidade? Então, está pedindo que seja parcial. Então, está dizendo que o STF tem que ser parcial. Aqui, o que nós estamos votando, está dizendo que eu tenho que votar até a favor, então. Mas você daí tem que votar contra a tua moção, porque você está repudiando a imparcialidade. Eu acho que você tem que repudiar a parcialidade, é o que tu quer dizer. Mas aqui, né, meu voto contra esta moção. Ela está na moção? Tem que ver o... Mas se a gente vê a condução de toda a moção, né, deve ser erro de digitação. Então, a gente pede para ver para a mesa diretora, ver se ela só troca a imparcialidade pela parcialidade. Deve ter sido erro de digitação e a deputada tem razão. Mas o discorrimento da moção, ela fica claro do que a gente está pedindo. Só para justificar, deputada Luciana e também deputado Gessé, na moção que vem assinada por Vossa Excelência, repudia a imparcialidade. Se for de acordo todos, nós podemos retirar a imparcialidade e ser parcialidade. Os votos, vamos colher os votos. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, os que discordam, por favor, se manifestem. Voto contrário, deputado Sareta, deputada Luciane, deputado Fabiano, deputado Padre Pedro. E aprovada por maioria a moção. A moção seguinte, de número 879, a pedido do autor, está retirada de votação. Ainda temos a moção 882, autor também, deputado Gessé Lopes, cumprimentando o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, coronel Marcelo Pontes, pela recusa do convite para participar de reunião presencial com o ministro Alexandre de Moraes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. Os que não concordam se manifestem. Deputada Luciane, deputado Sareta, deputado Fabiano e deputado Pedro. Votos contrários, aprovado por maioria. Presidente, só uma questão de ordem. Deputado Zé Milton, Vossa Excelência tem a palavra. Durante a votação do projeto de lei 255, estava acompanhando outro projeto ali, mas eu quero que denominou a SC 434 aqui no município de Garopaba, com o nome de Abílio Manuel de Lima. Foi um empresário, um empreendedor, um líder comunitário muito importante naquela comunidade, um grande empreendedor, chegou a ser vereador, presidente da Câmara, mas uma liderança cultural do meio tradicionalista, um empresário, uma pessoa de muita visão e cuja homenagem é muito justa. E eu quero aqui agradecer, nesse plenário, a presença dos seus filhos e também registrar o Rômulo Lima e também o Matias Lima, que
que estão aqui prestigiando esse ato de denominação da rodovia SC 434, como Abílio Manuel de Lima, uma pessoa muito querida em todo o município de Garopaba, e eu parabenizo aqui também o deputado pela iniciativa de dar essa denominação. Faz justiça a um homem de visão, trabalhador e uma grande liderança daquela cidade. Era isso, presidente. Obrigado ao deputado José Milton Schaeffer. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1636 a 1638. Tem mais ninguém inscrito? Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Inscritos ainda, deputado Gessé Lopes e deputado Volney Weber. Vossa Excelência tem direito a usar a palavra por até 10 minutos. Será que tem alguém que fica aqui? Eu tenho que ir lá no governador. Muito bem, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nobres colegas deputados, deputadas e a todos que nos acompanham nos canais de comunicação desta casa. Eu quero aqui, nesse momento, usar esse espaço para falar sobre o meu projeto de lei que institui a rota turística religiosa Caminhos do Santuário Nossa Senhora, Mãe dos Homens, no município de Araranguá. Para quem não sabe, o turismo religioso vem crescendo de forma surpreendente em todo o país. De acordo com os dados do Ministério do Turismo, o Brasil possui mais de 200 diferentes destinos religiosos que movimentam a economia do país, gerando mais de 15 bilhões de reais todo ano. Esse turismo atrai não só peregrinos do país, mas também de todo o mundo. Só para ter uma ideia, em 2018, foram mais de 30 mil estrangeiros que vieram conhecer o turismo religioso brasileiro. E Santa Catarina é um dos estados que possui o turismo religioso mais fortalecido, com muitos santuários e centenas de destinos de peregrinação religiosa em cerca de 70 cidades. Por isso, nobres colegas, para quem acompanha meu trabalho, sabe que sempre que possível venho buscando contribuir com esse tipo de turismo, para que ele tenha o destaque necessário em nosso estado, porque sei de sua importância econômica e de desenvolvimento. Esse meu projeto de lei, que institui a rota turística religiosa Caminhos do Santuário Nossa Senhora, Mãe dos Homens, em Araranguá, é mais um exemplo disso. A rota abrange os municípios de Araranguá, Turvo, Ermo, Meleiro, Sombrio, Balneário Gaivota, Balneário Arroio do Silva e Maracajá. O objetivo de se instituir uma rota turística religiosa é fomentar o turismo e estimular investimentos que agreguem valor e proporcionem competitividade aos produtos e serviços locais, destacando as atividades baseadas nas culturas açoriana, italiana e africana. No caso especificamente do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, é de conhecimento notório a sua importância para o fomento econômico da região. Atualmente, com uma média de público de 60 mil fiéis e romeiros durante o dia de festa, o santuário se destaca no cenário turístico, atraindo pessoas de todas as partes do mundo. Sua localização geográfica também contribui, já que fica a 52 quilômetros do aeroporto de Jaguaruna e a 91 quilômetros da Serra do Rio do Rastro, o que facilita para o turista que procura praia no verão e também serra no inverno. Desta forma, esse projeto de lei é aquele empurrão necessário
para valorizar nossos produtos locais e contribuir para o desenvolvimento dos municípios e do Estado num todo. Muito obrigado, deputados e deputadas que votaram no dia de hoje a favor desse projeto tão importante para o nosso Estado e a nossa região sul. Um grande abraço. Não havendo mais oradores inscritos, deputado Ivan. Presidente, só queria fazer uma observação que os jornais publicaram hoje, né? O governo multou a Veigamed em 3 milhões de reais. A Veigamed que roubou os respiradores, né? Que roubou o dinheiro dos respiradores, ninguém sabe onde está, não existe. A empresa que era uma área lá, baixa lá do Rio de Janeiro, e foi multada. E do governo, ninguém foi responsabilizado. Então, a notícia do dia é uma verdadeira piada, né? O governo, para concluir, presidente, o governo, então, multa a Veigamed, que não existe, e nenhum servidor foi punido pelo roubo dos 33 milhões de reais, o que é triste para todos os catarinenses. Então, foi a piada do dia, a multa que o governo aplicou sobre a Veigamed dos respiradores fantasmas. Obrigado. Se faça registro, presidente. Feito o registro, portanto, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.